Ok. Bom, vou começar me apresentando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a confiança de todos e todas em se inscreverem nesse curso. Esse é um curso que foi pensado há algum tempo, há cerca de 2 meses atrás, tanto por mim quanto por Amanda, os idealizadores da Lápis Preto. E esse curso foi pensado justamente para ajudar pessoas que pretendem ingressar na pós-graduação, mas que ainda nutrem algumas dúvidas que são naturais de todo o processo de participação em seleções. Eu, particularmente, tive muitas dúvidas na minha época de tentativa de ingressar no mestrado e no doutorado, e eu acredito que, com a minha experiência particular e, ao mesmo tempo, com uma reflexão teoricamente orientada pela bibliografia especializada, eu possa contribuir para ajudar pessoas que pretendem ingressar na pós-graduação, tornar esse caminho menos tortuoso. Eu vou começar me apresentando, eu me chamo Roger Richard, eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Na minha graduação, eu fiz iniciação científica sendo bolsista do CNPq. Na minha iniciação científica, eu trabalhei a participação popular no Bairro da Paz, no Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz. Eu também sou mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu defendi a dissertação A Uni e a Questão Racial, que eu analiso a participação dos estudantes negros na Uni de 99 até 2016, de 95, aliás, até 2016. E atualmente eu estou no doutorado em Ciência Política, onde eu analiso a participação dos estudantes negros universitários na universidade como um todo. Eu não analiso apenas a Uni, mas outras organizações da sociedade civil, de 93 até 2020. E eu também tenho experiência em tutoria, já fui tutor do curso de mestrado da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e também sou pesquisador do Núcleo de Participação e Ação Coletiva da Unicamp, né, PAC. Eu gostaria de iniciar a aula com a apresentação de vocês. Sei que a gente tem esse gelo, entre aspas, de falar em frente ao computador, mas para tornar a nossa dinâmica mais humana, mais próxima, eu gostaria de que vocês se apresentassem. Eu estou com a lista aqui, então, ao longo da apresentação, eu vou marcando a presença de vocês. Amanda está? Amanda Oliveira. Não, né? Bom. Anderson Menezes. Estou aqui. Tá me ouvindo? Bom, deixa eu ver aqui por quem tá. Deixa eu fechar aqui. Participantes. Anderson. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, universidade, interesse, se está na graduação, na pós-graduação, curso. Eu sou Anderson Menezes, me formei Acho em que está mudo Direito. o áudio. Tá mudo? Consigo ouvir. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Não dá para ouvir, não. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, Anderson. Alguém consegue abrir o microfone? Oi, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Sheila, não consigo escutar. Eu vejo que você está falando, mas não consigo. Eu escuto Sheila, viu? Acho que talvez o Roger esteja com o microfone ruim. Iago também não consigo escutar. Agora sim. Eu escutei alguém. Consigo agora. Alguém falando. Pronto, beleza. Eu acho que o problema era comigo. Agora eu consigo escutar sim. Desculpa, gente. Bom, vamos lá, Anderson. Por favor. Consegue me ouvir? Consigo. Massa. Sou Anderson Menezes, sou formado em Direito pela RUI. Sou pesquisador do programa Direito e Relações Raciais. Tenho uma pós-graduação em Direito Tributário. E aí meu interesse era participar da seleção do pós-afro do CEAL. Legal, massa.
Valeu. Anderson, ok. Beatriz Cardoso está? Eu tô. Pronto. Por favor, se apresente. Meu nome é Beatriz Cardoso. Eu ainda estou fazendo graduação em Direito na UFBA. E o meu interesse é que eu estou num grupo de pesquisa, só que eu não consigo fazer... Eu não consegui nem começar o artigo ainda porque eu estou meio perdida. Uhum. Tá bom. Obrigado. Agora, Cássia está? Cássia Medeiros. Eu cheguei depois, não sei exatamente o que é para falar. É para se apresentar? Não entendi exatamente o que fazer. É para se apresentar, dizer qual universidade você é, qual é o seu interesse com o curso. Tá. Meu nome é Cássia, eu sou da Unicamp, eu faço ciências sociais. O meu interesse foi porque eu comecei a querer fazer um projeto de iniciação científica. E aí eu senti muita dificuldade de criar um projeto de iniciação científica, tanto que no final das contas acabou sendo um outro projeto junto com a professora, assim, e o projeto que eu realmente queria trabalhar, eu não consegui levar ele para frente porque eu não conseguia fazer um bom projeto de pesquisa. Aí foi por isso que quando eu vi o anúncio do mini curso, eu falei, gente, esse é o meu momento de brilhar. Entender. Valeu, Cássia. Clécia Joyce, por favor. Estou aqui, tá escutando? Estou escutando, sim. Então, eu faço Direito, ainda estou na graduação, e o meu interesse é igual ao da Beatriz, é realmente começar um artigo científico. Certo, obrigado. O Gilson está? Gilson não, né? Iago Lobo. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Iago Lobo. Eu sou psicólogo, eu formei lá na UFPA. E estou querendo retornar agora aí para a universidade, mestrado. Estou pensando aí nos programas de antropologia ou saúde coletiva. Já tentei, né? Os 2 últimos anos só em antropologia, não rolou. E aí estou querendo me embasar um pouquinho mais aí para ver se ajuda. Valeu, Iago. Valeu. Marcar aqui. Larissa está? Larissa não, né? Lívia. Luísa Chaves. Por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Luísa, eu faço Direito na UFRJ. Estou no último período, vendo o grupo na faculdade, achei o anúncio, falei, nossa, eu preciso. Estou nas vias de entregar o TCC, né, mas não tive tanto contato com a pesquisa durante a graduação, apesar, enfim, de me interessar, e agora preciso entregar meu projeto, então achei que foi uma ótima oportunidade. Obrigada pelo curso desde já. Alô? Alô? Ficou mudo. Desculpa, gente, tá mudo, foi mal. Era Maria Clara. Oi, tô por aqui. Sou Maria Clara, sou de Recife, mas estou no último semestre da graduação em Pedagogia na PUC São Paulo. Estou de olho em alguns programas, alguns processos seletivos, né? Especificamente na Unicamp.
o programa de Ciência Política e de Sociologia, ou de Sociologia, e estou aqui por conta de uma defasagem mesmo, assim, quando eu fui fazer a disciplina de Metodologia da Pesquisa na UFPE, que foi minha primeira universidade. Foi um desastre, teve 3 professoras na mesma disciplina em um semestre, assim, foram desistindo. E ainda que eu tenha escrito já alguns artigos e afins, eu tenho muitas dúvidas em relação a projeto de pesquisa mesmo, né? Essa objetividade e afins, sobretudo os métodos dos resultados e afins. Então, foi por isso, o curso veio em um ótimo momento, porque os 2 processos seletivos estão abertos, vão abrir agora entre esse mês de agosto e mês de setembro. Obrigado, Maria Clara. Deixa eu ver agora quem é Rafael Carlos Soares, por favor. Rafael está? Oi. Ah, sou eu. Peraí. Achei que tinha outro Rafael aqui. Calma aí. Tem Rafael Dávila Gama e Rafael Carlos Soares. Você é o Rafael. Eu sou o Dávila Gama. Pronto, pode se apresentar, por favor, que acho que Rafael não está. Boa tarde, gente. Eu sou aluno de graduação da Unicamp, eu faço engenharia elétrica também. Só falta o meu TCC para eu me formar e eu também estou pensando em futuramente ingressar no mestrado. Eu acho que o curso poderia me auxiliar bastante de como ter uma ideia para estruturar o projeto de pesquisa e me dar uma vantagem futuramente também. Legal, legal. Ricardo Escobar. Ricardo está? Não, né? Sheila. Oi. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa tarde, meu nome é Sheila. Eu sou advogada atuante. Dei início agora em uma pós-graduação em Direito Constitucional e futuramente pretendo ingressar no mestrado. E acredito que o curso vai me enriquecer tanto na pós-graduação quanto no futuro mestrado que eu pretendo fazer. Vai me trazer segurança e vai me ajudar muito. Valeu. Valdísia, tá aí? Não? Eucália? E Roberta, né? Bom, acho que então dá pra gente... Alguém não se apresentou? Olá, eu cheguei um pouco atrasada. Tudo bem, pode se apresentar. Meu nome é Lívia, sou enfermeira e vim buscar mais aprendizado no curso para realizar uma seleção para mestrado que está aberto. Legal. Obrigado. Obrigada. Alguém mais, não? Bom, então vamos iniciando. Eu vou compartilhar minha tela, que eu fiz alguns slides, para facilitar a nossa dinâmica aqui no dia de hoje. Deixa eu ver aqui, compartilhamento de tela. Share screen. Aqui. Deixa eu ver aqui. Fechou. Não tá indo. Foi. Conseguem ver? Sim, deu certo. Sim, Tudo certo? Tranquilo. Então vamos iniciar a nossa dinâmica aí no dia de hoje. Deixa eu colocar aqui. Bom, como já disse, vocês sabem muito bem que esse curso é sobre como escrever um projeto de pesquisa. Ele foi um curso pensado para ajudar vocês a resolver questões básicas, elementares, mas ao mesmo tempo trazer uma compreensão mais aprofundada, sobretudo para a área de ciências humanas, porém há um padrão dos projetos de pesquisa que podem ser replicados para outras áreas também, mas o foco do curso recai na perspectiva das ciências humanas.
e é um guia prático. Logo, eu não vou me ater a uma discussão teórica aprofundada, abstrata em relação a projetos de pesquisa, mas ver em que medida eles podem ajudar vocês a elaborarem os seus projetos. E eu começo com a brincadeira, que geralmente a gente fica com muitas dúvidas sobre como escrever de fato um bom projeto de pesquisa, mas eu vou demonstrar para vocês que não é algo extremamente complexo, não é algo muito fácil, mas ao mesmo tempo não tem esse nível de complexidade gigantesco que faz com que muita gente trave na hora de escrever o projeto, né? E aí eu vou trazer uma citação relativamente motivacional para trazer para vocês o que de fato um bom pesquisador deve ter em mente ao escrever o seu projeto de pesquisa, um bom pesquisador, uma boa pesquisadora. Então, um bom pesquisador é aquele que indaga muito, que lê com profundidade para entender o pensamento dos autores, que é crítico frente ao que lê e que elabora a sua proposta de pesquisa informado pelas teorias, mas de forma pessoal e criativa. Logo, é uma citação da Minayo, o livro que eu coloquei na ementa Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade. E é nesse sentido que o bom pesquisador, a boa pesquisadora, deve estar informado e informada pelas teorias, mas, ao mesmo tempo, trazer a sua perspectiva pessoal, a sua criatividade pessoal, para que, de fato, o projeto seja um bom projeto de pesquisa. E, nesse sentido, eu acredito que seja necessário situar que a fase do projeto de pesquisa é uma fase extremamente importante, pois quanto mais tempo e dedicação vocês investirem no planejamento da pesquisa, ou seja, na construção do projeto de pesquisa de vocês, menos tempo vocês utilizarão na execução da pesquisa e maior qualidade o seu trabalho terá. Nesse sentido, um bom projeto de pesquisa ele vai te trazer um mapa, um guia, que vai poupar tempo, o seu tempo na hora de executar a pesquisa na prática. Nesse sentido, é uma etapa extremamente importante. E agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do nosso curso. O curso está dividido em 2 aulas, que hoje eu vou falar sobre as dimensões teórico-metodológicas. Amanhã nós vamos ver como de fato escrever um projeto de pesquisa, então eu vou abrir meu projeto de doutorado para vocês verem como se deve estruturar um projeto, eu vou dar dicas sobre como vocês podem se preparar para o processo seletivo, como ler um edital, como pensar de maneira estratégica para se submeter a um processo seletivo. E na terceira aula, que na verdade é uma aula bônus, que foi gravada e que vai ser postada no YouTube, eu falo sobre estratégias para aprovação no mestrado ou doutorado. Ou seja, como eu consegui passar, tanto no mestrado, eu fui aprovado em 2 instituições, na Unicamp e na UNB, quanto no doutorado, que eu fui aprovado na FMG e na Unicamp, eu tenho uma visão panorâmica, uma visão mais ampla, que pode ajudar vocês a se submeterem, a participarem em vários processos seletivos. Então, vai ser uma aula que vai trazer mais dicas para vocês. E, antes de mais nada, é importante situar o gênero textual projeto de pesquisa. No âmbito acadêmico, existem 2 gêneros, os gêneros escritos e os gêneros orais. Esse trecho foi extraído de um slide do professor Álvaro Bianchi, que foi publicado em 2016, que ele traz dicas que ajudam os alunos a escreverem seu primeiro artigo, como publicar o seu primeiro artigo, etc. Então, entre os gêneros escritos, existem artigos acadêmicos, resumos para congressos, projetos de pesquisa, que é o nosso interesse nesse curso, resenhas de livros, teses, dissertações, manuais, painéis, pareceres. E nos gêneros orais, existem conferências, seminários de leitura, arguições em bancas, defesas de teses e dissertações, comentários em mesas redondas, entre outros. Nesse sentido, cada gênero escrito, textual, tem uma peculiaridade. Logo, a estrutura de um projeto de pesquisa, ela tem uma característica própria que a diferencia de uma resenha de livro, de um fichamento, de uma tese, de um artigo. Nesse sentido, há uma certa padronização dos projetos de pesquisa. Existem características que são próprias dos projetos de pesquisa e que os distinguem de outras formas de escrita acadêmica.
E é importante ressaltar que os projetos de pesquisa, eles servem para várias finalidades. Por exemplo, no nosso caso, né, no caso de vocês, conquistar financiamento para pesquisa através de bolsa de pesquisa para iniciação científica, mestrado, doutorado, aprovação no mestrado, doutorado, também há bolsas para iniciação científica, né, como o CNPq, FAPESP, FAPESB. No caso do doutorado e do mestrado, CNPq, CAPES, FAPESB, enfim, existem as fundações estaduais de pesquisa e as fundações e as instituições de fomento nacionais. E onde está situada a etapa de escrita do projeto de pesquisa? Existem 3 fases no trabalho científico, que é a fase exploratória, que é o planejamento propriamente dito, que no caso é onde o projeto de pesquisa ele se situa. Existe o trabalho de campo, que após a aprovação do seu projeto de pesquisa, você vai a campo coletar os dados. Você vai coletar dados através de surveys, ou seja, questionários ou entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, entrevistas em profundidade. Você pode realizar o trabalho de campo através da análise de documentos em acervos, bibliotecas, etc. E existe a terceira fase, que é a análise dos dados coletados no trabalho de campo. Você vai analisar e realizar o tratamento do material empírico e documental coletado. Nesse sentido, a fase que esse curso se debruça é essa fase exploratória. E de acordo com o Minayo, a fase exploratória consiste na produção do projeto de pesquisa propriamente dito e de todos os procedimentos necessários para preparar a entrada em campo. Logo, é sobre essa fase que esse curso ele se debruça. E o que vocês devem ter em mente antes de escrever o projeto de pesquisa de vocês? O que pesquisar, quando pesquisar e onde pesquisar. Sem saber responder essas 3 perguntas, vocês não vão conseguir escrever um projeto de pesquisa satisfatório. Então, o que você vai pesquisar? Qual o objeto da sua análise? Você vai analisar a participação política das mulheres no processo de redemocratização brasileiro. Quando você vai pesquisar, né? Do processo de redemocratização, no caso, o tempo, né? E onde você vai pesquisar? Onde você vai analisar esses dados? Você vai analisar a participação das mulheres no processo de redemocratização do país na Bahia, em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro. Então, é importante considerar essas 3 perguntas antes de escrever o seu projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa ele deve responder às seguintes perguntas. O que pesquisar, que no caso seria a definição do problema, as hipóteses, a base teórica e conceitual. Eu vou explicar isso mais à frente. Eu, quando estava escrevendo meu projeto de iniciação científica, até mesmo do mestrado, eu tinha dúvidas sobre definição de problema, definição de hipóteses, como pensar a base teórica e conceitual. Então, é muito comum que estudantes tenham essas dúvidas. A diferença entre problema de pesquisa, tema, problemática. Então, eu vou explicar isso tudo para vocês e tentar tornar esse caminho menos problemático, entre aspas. Para que pesquisar? Que no caso seriam os propósitos do seu estudo, seus objetivos. Por que pesquisar? A justificativa da escolha do problema. Lembrando que a justificativa num projeto de pesquisa, ela deve se fundamentar numa perspectiva acadêmica. Claro que há justificativas pessoais, justificativas ideológicas, mas num projeto escrito, é fundamental que vocês tenham uma justificativa fundamentalmente acadêmica. Eu vou explicar como fazer isso mais à frente. Como pesquisar, que é a metodologia. Por quanto tempo pesquisar? O cronograma. Com que recursos, orçamento? No caso das pesquisas de mestrado, doutorado, de IC, como nós não estamos envolvidos em grandes projetos que reúnem orçamento para várias universidades, por exemplo, um programa de pesquisa da USP aprovou um projeto que faz uma parceria com a USP, Unicamp e UFBA para analisar os efeitos das políticas afirmativas no ensino superior brasileiro. Logo, eles precisam ter um orçamento para apresentar às instituições de fomento. Mas, no nosso caso, no projeto de mestrado, doutorado ou de IC, nós não precisamos discriminar o orçamento na escrita do projeto, no projeto propriamente dito.
E a partir de quais fontes? Referências bibliográficas. Estou falando rápido, gente? Se eu estiver falando rápido, podem falar que eu falo um pouco mais devagar e vocês podem também me interromper com relação a dúvidas, questões. E numa pesquisa social, né, o objeto de pesquisa ele é construído. O que significa isso? O objeto de pesquisa ele deve ser teoricamente construído. O objeto de pesquisa, a realidade, ela não é autoevidente para o pesquisador, ela não é explicada por si mesma. Para analisar a realidade social, é preciso que vocês a enxerguem, a analisem a partir de uma lente teórica que construa esse objeto. A construção do objeto ela nunca vai ser total, nunca vai ser completa, mas você vai analisar a partir de uma perspectiva e a partir dessa perspectiva você vai tentar extrair o máximo daquele objeto. Então, o objeto ele nunca é um dado a priorístico, explícito por si mesmo. É importante sempre analisá-lo a partir de uma teoria. E é nesse sentido que não existem fatos, não existem dados sem teorias. Isto sem teorias não há possibilidade de interpretar os fatos. É nesse sentido que a construção do objeto é algo fundamental, pois nós não devemos analisar a realidade a partir apenas da narrativa dos atores, analisar a realidade apenas a partir da narrativa de quem está na prática social, mas sim casar a narrativa desses atores com uma teoria que seja possível analisar esse objeto. E, de acordo com Glauco Silva, um pesquisador da USP, que inclusive eu recomendei esse texto para vocês lerem sobre desenho de pesquisa, ele fala que deve-se ter em mente que os dados em uma pesquisa, ainda mais em ciências sociais, eles não falam por si mesmos, mas dependem intimamente do estofo teórico com que a pesquisadora o analisa. Nesse sentido, não há referência teórica prévia, nenhum estudo das caracterizações envolvidas, não há interpretação possível diante de qualquer conjunto de dados. Então, as teorias elas são absolutamente fundamentais e é nesse sentido que vocês devem colocar uma reflexão teórica no projeto de vocês. E quais são as funções de um projeto de pesquisa? De acordo com o Minayo, ela fala que fazemos um projeto de pesquisa, sobretudo, para esclarecer a nós mesmos qual a questão que estamos propondo investigar, as definições teóricas de suporte e as estratégias do estudo que utilizaremos, o que pesquisar, como, quanto tempo, etc. A redação do projeto cria uma série de demandas ao pesquisador para tornar clara, coerente e consistente sua proposta. Redigir seu protocolo de investigação sob a forma de um projeto ajuda o autor a perceber o que ainda precisa estudar, definir e mesmo refletir para concluí-lo. Nesse sentido, o projeto ajuda a mapear um caminho a ser seguido durante a investigação. Claro que o projeto de pesquisa ele sempre vai apresentar lacunas, porque se a pesquisa estivesse pronta, não seria um projeto, mas seria a dissertação, a tese ou a iniciação científica pronta. Então, é natural que um projeto de pesquisa ele não seja perfeito. Mas o importante é que vocês construam uma redação clara, coerente, consistente teoricamente, bem amarrada, bem estruturada, pois um projeto de pesquisa, na verdade, ele é uma carta de intenções, é uma carta de apresentação que vocês vão submeter à banca ou à sua orientadora, seu orientador de IC, para mostrar que, de fato, você sabe bem o que você quer fazer, os seus objetivos, as suas hipóteses, caso tenham hipóteses, no caso, a teoria que você vai mobilizar, se você, de fato, vai conseguir realizar a pesquisa em tempo hábil, seguindo o cronograma. Então, é muito importante que vocês tenham uma carta de intenção, uma carta de intenções bem estruturada, bem delineada. E, contudo, antes de escrever um projeto, você deve trabalhar em cima dos seguintes pontos. No caso, escrever o projeto não é, na verdade, a primeira etapa de uma pesquisa. Para você escrever um projeto, você tem que antes ter um arcabouço bibliográfico relativamente grande, né? Você tem que estudar bastante, fazer uma pesquisa bibliográfica disciplinada, ampla, crítica, com fichamentos. Eu mesmo, antes de escrever o meu projeto de doutorado, eu fiz vários fichamentos a punho, em cadernos, 4 cadernos, que eu revisitei para escrever o meu projeto. Então, é muito importante que vocês fichem textos que tenham um fichamento sistemático, com ideias suas, particulares, e ao mesmo tempo citações chaves dos autores, pois isso vai determinar, isso vai contribuir muito para a escrita do projeto de pesquisa de vocês.
Além disso, vocês devem dispor de criatividade e originalidade. Então, não absorvam a literatura que vocês estão mobilizando de maneira crítica, de maneira passiva em relação à leitura. Vocês devem fazer uma leitura crítica, uma leitura particular sua também em relação à literatura, para que, de fato, vocês possam fazer uma revisão bibliográfica consistente e que ajude vocês a escrever o seu projeto de pesquisa. Além disso, vocês devem ter muita humildade. E é nesse sentido que eu digo que você tem que ter calma. Ainda no mestrado ou doutorado, nós estamos apenas nos qualificando academicamente. Então, leve em consideração que é da natureza das pesquisas científicas o seu caráter provisório e potencialmente superável. É possível que você publique uma pesquisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, no futuro, algum outro pesquisador, alguma outra pesquisadora pode refutar a sua pesquisa, pode apresentar lacunas na sua pesquisa e contribuir para o avanço da ciência. Logo, a construção científica não é um exercício de genialidade, não é algo individual, mas é uma construção coletiva. Então, é por isso que vocês devem ter muita humildade ao escrever o projeto de pesquisa de vocês. E aqui eu retomo uma citação do Glauco Silva, que ela é bem importante, que ele fala que o conhecimento científico é resultado de uma produção coletiva. Diversas pesquisadoras já se debruçaram sobre temas semelhantes àqueles que queremos estudar e apresentaram seus achados, contribuindo para a construção de um conjunto de saberes sobre objetos específicos. Esse processo é marcado pela troca de informações e interpretações entre pesquisadores. Então, é muito importante vocês considerarem essa dimensão da produção científica. E aqui tem alguns princípios que vocês devem ter em mente. Tenham uma dúvida radical. Questionem-se sobre suas próprias certezas. Nesse sentido, não busquem explicações simples, não tragam ideias preconcebidas, ou seja, ideias que não estão teoricamente embasadas. Evite explicações rasas, né? Construa um diário pessoal sobre suas ideias e perguntas. Rompa com concepções circulares sobre a questão, por exemplo, questões religiosas. Você não deve contaminar, entre aspas, a pesquisa com questões religiosas, com senso comum, com ideias que não estão refletidas teoricamente. É nesse sentido que vocês devem ter uma dúvida radical. Gente, só um minutinho aqui que eu vou pegar aqui um arquivo, eu vou pausar aqui rapidinho.